Gravando. Fala pessoal! O tema de hoje do vídeo é como nós começamos o lettering. Mas antes, algumas recomendações para você. Ative o sininho, se inscreve no nosso canal e já curte o nosso vídeo. Nós começamos no lettering em 2016 através do nosso amigo Renan. Ele já fazia lettering há um tempo e ele me mostrou um desenho e me falou que aquilo era o lettering e eu não sabia e nunca tinha ouvido falar disso. Então eu peguei, fiz um desenho, mais ou menos ali com base no que ele tinha me mostrado, e mandei pra Aline. Na época a gente só namorava. Eu recebi esse lettering, não sabendo que era um lettering também, e falei, nossa, que bacana, vou tentar enviar um pra ele também e fazer uma coisa parecida. Peguei uma frase aleatória e comecei a fazer as artes do lettering. Aí eu mandei pra ele, ele falou, poxa, nossa, ficou muito bom, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, só desenhei, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, será que eu tenho uma predisposição para fazer esse tipo de arte? Foi aí que eu me liguei e comecei a fazer algumas frases que basicamente era o que eu sentia no momento. Aí eu comecei a postar no meu Facebook e no meu Instagram pessoal. Aí as pessoas começavam a curtir, começavam a comentar sobre isso, que era muito legal, que era muito bacana, que essa pessoa também estava sentindo isso, que isso transmitiu aquilo para ela. Falei, poxa, nossa, que bacana que eu tô passando isso para as pessoas. Aí eu pensei, por que não fazer um Instagram sobre isso? Sobre lettering. Foi aí que surgiu o Rabiscando A2. E aí em 2018, mais precisamente em janeiro de 2018, nós fizemos o nosso Instagram, o Rabiscando A2. E no começo, as artes que nós postávamos eram artes feitas em folha sulfite mesmo, no papel, e sem muitos elementos, não tinha muita coisa, a gente também não tinha muito material. O que a gente usava eram alguns lápis de cor, algumas canetinhas, coisas que a gente tinha mesmo e coisas que a gente tinha comprado na nossa faculdade de arquitetura. Mas nós ainda continuávamos com aquela ideia. Todos os letterings que nós postávamos, eles eram referentes a alguma emoção que nós estávamos sentindo, tanto eu quanto a Aline. E foi aí que nessa época, quando nós estávamos nos nossos primeiros letterings, eu lembrei que lá em 2012 eu já tinha feito uma parede, junto com meu irmão. Nós tínhamos feito uma parede para o nosso quarto, mas ainda sem saber o que era lettering, inclusive não tinham muitas escritas, mas tinham muitos desenhos e séries que nós gostávamos. E a gente começou a fazer essa parede já com alguns materiais que nós usamos hoje, inclusive para fazer as paredes. Mas nós não tínhamos nem ideia do que era aquilo na época. Aí a gente pensou em expandir esse lettering, essa arte. A gente não queria que ficasse só no papel, só no caderno. A gente pensou, por que não passar isso para a parede? Foi aí que surgiu o nosso primeiro cliente para fazer o lettering da parede. Acredite você ou não, essa parede durou 12 horas. Sim, 12 horas. A gente não tinha experiência com isso, nunca tínhamos feito nenhuma parede, a gente não tinha o material adequado na época, mas a gente enfrentou e foi. Foi um dia bem cansativo. A parede que a gente fez foi aqui em São Paulo mesmo, mas nós demoramos isso mesmo. Foram 12 horas e trabalhando sem parar. Nós não paramos nem para comer. Verdade. Mas no final deu tudo certo, a cliente ficou super feliz. Foi uma parede de giz e até hoje ela ainda cuida dessa parede e ela tá intacta. Foi uma parede bem difícil de fazer porque tinham algumas coisas que a gente não estava acostumado ainda a fazer com lettering, que eram alguns sombreamentos e alguns tipos de letras e ornamentos, que, lógico, foi o nosso primeiro trabalho. Então a gente estava muito empolgado, mas também muito apreensivo para fazer e dar tudo certo. E aí depois dessa primeira parede, nós sentimos muita vontade de continuar com isso. Só que a gente sabia que precisava de algo a mais, não dava para ficar só montando uma arte ali sem nenhum conhecimento técnico no papel, para depois passar para a parede também sem nenhum conhecimento. Então a gente começou a investir em cursos, em livros, em workshops, tudo que a gente conseguia naquela época pagar. A gente não entrou em nenhuma dívida, nem fez nada que a gente não pudesse pagar. Então consumimos muito conteúdo no YouTube mesmo, de outros artistas que estão nesse ramo há muito mais tempo do que nós. E isso nos ajudou muito. Para você ver que o resultado foi tão grande, foi tão legal,
que hoje em dia a gente faz uma parede em menos de 2 horas e não em 12. Então, nós resolvemos criar esse canal no YouTube para você que quer começar no lettering, não como um trabalho talvez, mas só como um hobby. Quem sabe customizar algum objeto aí na sua casa ou alguma coisa, algum objeto que você queira dar de presente para alguém. Então, nós queremos te mostrar que não precisa ter muito material para fazer um lettering, não precisa ter milhões de canetas, milhões de papéis. Basta você ter apenas em suas mãos um lápis e uma borracha. E no próximo vídeo nós vamos te ensinar isso. Como você fazer o seu primeiro lettering usando apenas um lápis e uma borracha. Então por hoje é só. Se você tem alguma ideia ou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo.